Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje, no Dia de Ação de Graças, uma data muito mais celebrada nos Estados Unidos e no Canadá, o canal Angeline vai fazer um programa diferente. Vamos conversar com o cônego José Bison, que é diretor da Casa da Reconciliação da Arquidiocese de São Paulo, e também com os integrantes da banda Sou da Paz, uma banda intitulada Interreligiosa. Meu pai é ateu, meu avô é judeu, minha tia é cristã, meu primo é de clã. Cônego José Bison, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Cris, por esse convite e quero, ao mesmo tempo, parabenizar você pela sua iniciativa e por esse seu programa que você está fazendo, o canal Angeline, que está ajudando muitas pessoas a compreenderem esse universo religioso. Parabéns! Tenho acompanhado suas entrevistas e elas têm sido, assim, de grande valor para as pessoas. Muito obrigada. E eu também agradeço o cônego Bison, porque ele faz muitas indicações, já que ele é uma pessoa extremamente ligada, né? O trabalho do cônego é praticamente o trabalho interreligioso e o trabalho ecumênico. Cônego, eu queria começar a nossa conversa perguntando para o senhor o que é exatamente quando a gente fala interreligioso? O que quer dizer isso? Quantas religiões podem? Como é que acontece o interreligioso? Boa pergunta, Cris, né? Interessante, né? O que é entre as religiões? Então não tem limites, né? O limite que eu diria é querer. Desde que você esteja disposta à religião, queira dialogar, já é um passo, né? Então, o diálogo interreligioso é o diálogo entre as tradições religiosas diferentes, né? Que querem dialogar, querem conhecer-se e querem também ter um programa, digamos assim, conjunto, né? Para colocar-se da melhor maneira possível a serviço da humanidade. E o que é o ecumenismo? O ecumenismo é o diálogo entre cristãos. Por exemplo, no Brasil, nós temos cristãos católicos, temos cristãos protestantes, temos cristãos anglicanos, temos cristãos ortodoxos, temos cristãos pentecostais, temos cristãos neopentecostais e temos também os cristãos que nós chamamos das igrejas orientais, que são lá da primeira divisão, do terceiro, do quarto século. Então, é um diálogo entre esse grupo que tem como centro e fundamento Jesus Cristo. Então, o diálogo ecumênico entre cristãos. Claro que esse diálogo também está aberto a cristãos com outros grupos, né? Alguma denominação cristã também dialoga com alguma outra religião, mas o ecumenismo se dá entre cristãos, uma conversa. O que é o diálogo? É um conversar ao redor da mesa, não é? Da mesa da palavra, da mesa das preocupações, da mesa do dia a dia. Então, é sentar e conversar a partir da fé, a partir daquilo que nos une, que é Jesus Cristo. Mas que temos ainda dificuldades por causa das divisões, dos cismas que, infelizmente, aconteceram no decorrer desses dois milênios, né? E eu costumo dizer, eu aprendi isso com uma pessoa no passado, que o primeiro milênio foi o milênio da unidade, as pessoas se entendiam, tudo isso. Teve algumas dificuldades depois, né? O segundo milênio foi o milênio da divisão, o milênio do pecado, vamos dizer assim, já que falamos uma linguagem religiosa, né? E esse terceiro milênio é o desejo da unidade, o desejo de estar juntos, né? Nesses grandes desafios. E principalmente agora, né? Nessa crise que nós estamos vivendo, né? Que é assustadora, né? Então, o ecumenismo é isso, é cristãos que sentam e conversam.
E o interreligioso também são pessoas de diferentes tradições religiosas que sentam também ao redor da mesa com preocupações, mas não com a finalidade da busca da unidade, de resolver aquela divisão que aconteceu lá no passado, aquele cisma, né? Mas são religiões que vislumbram a casa comum, o meio ambiente, vislumbram a justiça, a paz, a dignidade, a saúde, a integridade das pessoas, né? Enquanto que o ecumenismo tenta resolver essa questão interna do pecado, da divisão, né, que separou, né, e tentar colocar-se a serviço da melhor maneira possível da população, da humanidade. Mônico, eu discuto desde pequena que quando houver paz entre as religiões, haverá paz no mundo. O senhor, que é uma pessoa muito ligada ao interreligioso, o senhor concorda com isso? Eu creio, Hans King tem uma frase muito próxima a isso também, né? Ele vem confirmar isso que você ouviu aí na sua infância, né? Foi o que você falou, não é? Então, a gente percebe que as religiões têm um papel fundamental na busca da unidade, na busca da paz, na busca da convivência, na busca da harmonia. As religiões têm esse papel, né? Haja visto quando temos a intolerância religiosa que estraga o que ela faz, né? Parece-me que eu não sou a favor nenhuma e nem outra, eu sou radicalmente contra todo tipo de intolerância, né? Tanto religiosa, como política, como pessoal, enfim, todo esse tipo de dificuldades que temos por aí. Mas quando a intolerância ela é religiosa, parece que a agressividade dói mais, ela é mais... é uma ferida dura de ser sarada, né? Olha alguns países que hoje eles falam que são brigas religiosas, né? No caso da Inglaterra com a Irlanda, né? Crentes e católicos e protestantes, né? Que a gente ouve, né? É uma situação que está se arrastando há quantos anos, Cris? Nossa, não. Como eu digo, esse povo briga desde que o mundo é mundo. É impressionante, né? Há muito tempo, né? Então, quando a questão... Claro que tem viés políticos aí dentro dessa situação, mas quando a intolerância religiosa, ela marca, ela machuca, ela agride as pessoas, né? Não que outro tipo de intolerância não faça isso. Todas elas prejudicam o desenvolvimento humano, o relacionamento humano, as pessoas, né? Mas a intolerância religiosa, ela dói, machuca. Então tem que ter o perdão, tem que ter a reconciliação. E as religiões têm esse papel, né? De promoverem a paz, promover a justiça, promover o bem comum, né? Mônico, e hoje, no Dia de Ação de Graças, o que o senhor diria para os nossos internautas? Olha, se nós pararmos para pensar hoje que nós estamos vivendo com tanta crise, né? A crise sanitária, em decorrência da crise sanitária, a crise no trabalho, com o desemprego, a violência, né? São decorrências, né, da crise sanitária. A crise política que nós no Brasil vivemos hoje, se nós pararmos por aí, a gente fala, meu Deus, o que eu tenho para agradecer a Deus em meio a tudo isso? Mas temos sim, Cris, temos muito a agradecer a Deus. A cada dia, a cada momento, a cada segundo, nós temos muito a agradecer a Deus. E aprender desse momento que nós estamos vivendo, buscar coisas novas, né? Olha aí, diante dessa pandemia surgiu o programa Angelina em Comunicação. Foi? É verdade. É um programa, algo que a gente tem que agradecer a Deus. Quantas pessoas que têm a oportunidade de utilizar a internet estão utilizando para o bem? São momentos de gratidão a Deus, porque a mensagem chega dentro de muitos lares, né? Agradecer a Deus a vida,
Enfim, nós temos que agradecer constantemente, não só esperar o dia de ação de graças, né? Que é a quarta-feira, é quinta-feira, né? Quinta-feira, Quarta, quinta-feira do mês de novembro para agradecer a Deus, né? Mas o agradecer, a gratidão a Deus é a cada momento, do amanhecer ao anoitecer. Vizinho é budista, o outro bandista, tem um amigo batista. E agora a gente vai ver como é que foi a gravação com toda a banda do Sou da Paz, onde existem 14 integrantes de religiões diferentes, onde eles se intitulam uma banda interreligiosa. Eu os conheço. Conheço. Hoje senhor, não sei. O senhor gosta deles, né, Cônego? Gosto deles, é um grupo bom, né? Acompanhei desde o início da fundação da banda Sou da Paz, né? Hoje não sei se conheço todos os integrantes, né? Mas é um projeto bonito que eles têm. Também levar o testemunho de que é importante e que é possível conviver entre diferentes com a música. Então, eu só diria, para concluir a minha parte, Cris, se você me permite, primeiro Claro. agradecer a você por esse carinho, por essa generosidade que você tem para comigo, a Casa da Reconciliação, o trabalho do ecumenismo e o diálogo interreligioso, e dizer que eu me coloco à disposição, sim, né, para um dia também gravar com você, conversar, né? E dizer para as pessoas que não tenham medo de quem professa a fé diferente da sua, mas se una a ele para fazer um bom trabalho em prol da humanidade, em prol e da defesa da vida das pessoas, principalmente nesse momento que tem muita gente sofrendo por causa da crise sanitária. Muito obrigada, Cônego, e agora vamos mostrar para vocês a gravação do Sou da Paz. Dá pra viver todos juntos, dá pra vivermos em paz. Todos são tão diferentes, todos também são iguais. Meu nome é Maheshwara Chaitanya Dasa, meu apelido é Mahesh, para facilitar as coisas. Sou um sacerdote brahmana do movimento Hare Krishna. Como é que você teve a ideia de fundar essa banda? Já tem 12 anos que eu estou ativo no movimento pela liberdade religiosa, pelo diálogo interreligioso, pela cultura de paz, representando os Hare Krishnas, né? E em muitos eventos, até eu organizei os eventos, né? E a gente percebia o quê? Que a gente punha, a gente levava os religiosos, os líderes, para palestrar, falar sobre paz. E para não ficar um negócio enfadonho, entre uma fala e outra, a gente punha um grupo musical. Por exemplo, os evangélicos levavam um pessoal fazer cântico, o pessoal da Umbanda batia tabaco também, fazia cântico, os Hare Krishna tocavam também. Só que eu percebia que às vezes, quando um grupo estava tocando, uma parte da plateia prestava atenção, outra parte ficava assim, perdidona, não estava ligando. Aí quando o outro grupo tocava, aí mudava, era um outro grupo que ficava. Eu falei, pô, era legal se todo mundo pudesse prestar atenção nas apresentações musicais por igual, e para as pessoas se sentirem, né, interessadas, era legal se fosse um grupo com um sacerdote religioso de cada religião diferente. Será que funciona isso, né? Fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, de repente essa ideia é legal. E teve um outro motivo também. Eu fiquei com essa ideia na cabeça e eu sou muito amigo do Rabino Ventura, né? E o Rabino Ventura, a casa dele é algumas quadras assim de distâncias do templo, do meu templo lá. E às vezes eu ia muito na casa dele e uma vez a gente estava lavando louça na casa dele. E conversando, falando sobre esses eventos que a gente fazia. E o Rabino problematizou, ele falou, Mahesh, você já pensou que para você mudar a cultura de uma população, né, precisa ter uma massa de pessoas envolvidas nesse movimento, nesse pensamento, mas se a gente ficar aqui fazendo palestras para 300 pessoas, 200, mesmo que seja 500, 600,
a gente nunca vai conseguir, porque é tanta gente na sociedade que a gente não teve impacto nenhum. Né? Aí ele deu um exemplo, ele falou, pô, 1 minuto de apresentação de qualquer coisa num domingão no Fantástico, tem milhões de pessoas assistindo, as pessoas param para prestar atenção e pensar naquilo que está sendo falado, e nós não vamos ficar patinando, nunca vamos chegar nem perto disso aí. Então, não sei se a gente vai conseguir lograr êxito. Eu falei, nossa, que reflexão interessante. Aí eu saí de lá, peguei meu carro e fui para minha casa. Só que daí eu liguei o rádio e estava tendo uma coincidência. Eu liguei o rádio e estava tendo um debate. Não era um debate, era um documentário sobre os Beatles. E na hora que eu liguei, o cara falando assim, não, porque os Beatles foi uma banda que conseguiu mudar todo um pensamento de uma época. Eu falei, opa. Você vê que com os seus amigos espíritas, eles vão dizer que coincidência não existe, né? Mas a gente também disse que não é só os... Eu estou enganada. Né, mas não é só os espíritas, não. Né? Por exemplo, a minha tradição é milenar, né? A gente também tem essa mesma visão, né? Então eu acho que é meio que muitas coisas são semelhantes nas religiões, né? E eu pensei, poxa, de repente a banda realmente pode ter um impacto nisso, né? E aí eu resolvi mover, né? E chamei o baterista da banda, que é o Ricardo. Assim que eu liguei para ele, falei, Ricardo, você ainda é budista, ainda toca bateria? Ele falou, sim, né? Olha, eu estou com uma ideia assim, assim, assado, o que você acha? Pô, que legal, quero entrar. Aí eu fiquei surpreso, porque eu achei que ia ter meio que uma resistência, que eu falo, nossa. Não, ele aceitou de cara. Aí teve um evento na Câmara dos Vereadores, eu fui lá para palestrar e o Rabino foi também. Aí nos encontramos lá, aí eu falei para ele a ideia, e ele falou, nossa, que legal, cara. Eu também vou escrever um rap, porque ele gosta disso, ele é o rapper da banda, né? Já vou escrever um rap pra banda, né? Não sei o que lá. E aí conheci um xamã, né, que tocava guitarra. E aí já fizemos um ensaio na garagem da minha casa. Aí faltava um baixista. Aí o Rabino falou, tem o Padre Pedro, que era um padre amigo nosso. Ele toca baixo e guitarra, vamos chamar ele, né, para vir tocar baixo. Aí ligamos para ele, ele aceitou na hora. E aí eu me lembrei das palavras de Einstein, né? Einstein diz que quando uma ideia é muito louca, ela tem tudo para dar certo, né? Então, e foi incrível, porque as pessoas não pensavam 2 vezes. Eu convidava, elas já entravam. Eu achei que ia ter uma resistência. Né? E depois foi mudando? Depois foi mudando, porque teve muita gente que entrou e ficou. Teve gente que entrou e por vários motivos mudou de país, mudou de cidade, enfim, teve que sair. E teve elementos novos também que vieram depois, né? E uma das grandes coisas que aconteceram com a banda foi que nessa caminhada apareceu o Kiko Zambianchi, né? Que o Rabino encontrou com ele no shopping, viu ele passando e falou, nossa, esse cara eu acho que é aquele cantor, né? E foi falar com ele e convidou ele assim, falou, domingo agora vai ter a festa na minha casa, acho que era Yom Kippur, vai lá, vai na minha festa. E ele me convidou também, né? Aí eu fui também, porque é pertinho, né? Algumas quadras do templo. Aí eu fui, e não é que o Kiko resolveu aparecer, ele achou que não iria, né? Aí o cara foi. E aí nós falamos que tínhamos uma banda, ele, como é que é? Temos uma banda assim. Não, tem que ver isso aí, cara, tem que ver, essa ideia é muito louca, tem que ver isso aí. Aí ele resolveu ir no ensaio da gente. Aí nós tocamos as nossas músicas lá para ele ver e tal, e aí quando nós terminamos, ele falou, olha, as músicas têm uma letra maravilhosa, a música bacana, a ideia é excelente, mas vocês são amadores pra caramba. Vocês são muito amadores, né? Eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês, porque daí eu dou uma força aí. E ele começou a nos organizar, e aí surgiu a oportunidade do CD. Ele automaticamente já foi o nosso produtor executivo do CD, né? Aí nessas apareceu também o vocalista da banda Biquíni Cavadão,
que também se juntou com a gente nesse projeto para cantar uma das músicas do CD, que é a The Band of Peace and Soul, que é a única música em inglês do CD. E aí a gente ficou com dois assim, cantores consagrados, né, que resolveram nos ajudar e realmente nos ajudaram, né? E depois entrou o pastor, depois entrou o casal, né, dos metodistas, aí a Débora, o Júlio, o Dom Flávio, o Márcio, né? A gente foi chegando e interessante que depois começaram a chegar pessoas, que nem o Márcio, o Paulo, que são músicos mesmo, são músicos profissionais e que passaram a ser os nossos maestros, né? Que fazem toda a parte, ajudam muito nessa profissionalização. E depois de vários anos atingimos um certo grau mínimo de profissionalismo, né? Hoje é o Dia Nacional de Ação de Graças. O que você diria para quem está assistindo esse vídeo? Bom, eu diria que a preocupação principal da banda é em relação à liberdade religiosa, à cultura de paz. Então, eu diria que, por exemplo, eu sou judeu por parte de bisavós. Eu sou cristão, católico por parte de avós. Eu sou umbandista e evangélico por parte de tios. Eu sou ateu por parte de pai, espiritualista, esotérico por parte de mãe. E sou Hare Krishna hindu por conta própria. Mas antes de eu ser qualquer uma dessas coisas, eu sou um ser humano. Todos nós somos seres humanos. Religião é uma questão de fé. A fé pode mudar. Hoje eu sou Hare Krishna, a pessoa é Hare Krishna, a pessoa é evangélica, pode mudar. Liberdade religiosa garantida por lei. Mas tem uma coisa em nós que não muda jamais. É a nossa condição de humanos. Todos nós somos irmãos na mesma família humana. Estamos como se fosse no grande jardim da humanidade, diferentes flores com cores e aromas diferentes, que enriquecem a beleza desse grande jardim. Então, se todos nós somos irmãos, nós precisamos nos respeitar, pelo menos, enquanto seres humanos. Essa é a mensagem que eu dou. Hare Krishna. É assim? Hare Krishna. Você, no popular, é um pai de santo, não é isso? Isso. É um pai de santo da Umbanda. Isso. E como que o seu terreiro te vê tocando aqui nessa banda? Então, eles acham, assim, a questão pai de santo, eu não gosto muito desse termo, né? Mas eu prefiro pai espiritual, né? Porque o zelador espiritual, porque a gente zela pela espiritualidade dos filhos da casa. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Isso não é uma regra, né? Cada vertente tem a sua forma, né? Por exemplo, no candomblé, babalorixá, no caso homem, e alorixá, no caso mulher. Na Umbanda, pai de santo, mãe de santo, zelador espiritual, zeladora, e assim vai. Eles acham interessante, né? Porque nós crescemos com essa... a minha base ela é toda católica, né? Minha avó, minha mãe, os meus tios.
E acredito que a maioria cresceu com essa questão de, porque a Umbanda é religião do mal, é coisa do, né? E aí eles se veem numa situação onde eu estou junto com um bispo, com um pastor, né, com outras pessoas de outra religião, eles acham muito interessante. E alguns deles já assistiram, né, os nossos shows, já viram as nossas lives e eles acham bem interessante e bem legal e eles curtem muito, né? E a banda mudou alguma coisa na sua vida? Mudou bastante. Porque, na verdade, nós que somos de religiões de matriz africana, tem um preconceito de todas as partes, né? Do pessoal da Igreja Católica, do pessoal de outras religiões, mas uma boa parte, não são todos, né? Uma boa parte do evangélico. E às vezes o evangélico fala, eu não gosto de você porque você é macumbeiro, né? Porque você faz o mal e tudo mais. E eu falava assim, tá bom, também não gosto de você, tá empatado 0-0. Hoje não mais, a minha visão é outra, né? É uma visão como um dirigente espiritual e como membro da banda, porque eu convivo com todos eles, né? Então, se a pessoa de repente virar e falar, olha, eu não gosto de você por isso, por isso, por isso, eu vou dizer para ele, mas por que você não gosta? Você não me conhece. Eu vou tentar trazer ele para mim, para que a gente possa ter um diálogo, né? E a gente possa de repente ter uma amizade e não uma questão de tolerância, né? Que eu acho que a pessoa não tem que tolerar, ela tem que gostar, ela tem que amar, porque, né, é o meu próximo, é o ser humano, né? E ele não precisa ser conivente, acreditar no que eu acredito, mas ele tem que me respeitar pelo menos como ser humano. E o que você pensa da gratidão? A gratidão. A gratidão é uma palavra assim muito vasta, né? Porque hoje é o dia de ação de graças, certo, né? É o dia que a gente pode dizer que é um dia da gratidão. Sim, Então, eu acho que cada pessoa tem uma forma de pensar, né, em relação à gratidão. Eu acho que a gente tem gratidão por tudo, né? Por dormir, por acordar, pelas nossas amizades, pelas boas energias, né? Pelo alimento que a gente tem nas nossas casas. Com essa pandemia toda, muita gente perdeu seus entes queridos, muita gente está passando necessidade, né? E eu acho que a gente tem que ter gratidão até por isso, porque se hoje a gente passa uma necessidade, uma dificuldade, temos que ter gratidão, porque eu acho que isso também serve como aprendizado para a gente. Eu acho que, uma vez nós fizemos uma entrevista, e ela perguntou o que eu achava disso tudo, né? E eu disse que eu achava que era um estado de regeneração, né? Regeneração espiritual, mental, ser humano, porque a gente conseguiu enxergar através do outro o problema que o outro, né? Então, eu não posso te ajudar com muito, mas eu tenho aqui isso aqui, né? 5 quilos de arroz, feijão, toma aqui. Então você pode ajudar, tem uma pessoa assim. E a gente acabou tendo essa aproximação com as pessoas, né? O que o Rabino te despertou aqui na banda? Então, o Rabino, ele é doidão, né? Ele sabe, a gente se respeita muito, tanto o Rabino como até mesmo o pastor, né? O pastor Eliel. E a gente brinca, às vezes ele fica tirando um barato, pena que ele não está aqui hoje sem entender o que eu estou falando. E aí ele começa a falar alguma coisa, eu falo, como é seu nome mesmo? Deixa eu anotar aqui. E assim, ele é uma pessoa sensacional, é um cara totalmente do bem, é um cara assim, ele exala boas energias, né? Você está sentado do lado dele, se você estiver triste, sua tristeza vai embora, porque isso já é dele. É uma pessoa que não é nem que ele não admite, talvez ele faça isso sem nem perceber. Ele consegue tirar você de uma situação preocupante, de uma situação triste, só com o bom humor dele, só com a forma que ele lida com tudo, né? Mas o Rabino, ele te despertou a cantar, não foi isso? Eu sempre toquei, né, assim, na banda e nunca quis, né? Eles colocavam o microfone para fazer backing vocal, eu falava, não, eu não vou. E aí, de repente, eu me vi numa situação que na verdade foi assim, para ter mais uma música no repertório, né? Então, assim, porque aí quando o Rabino não vem, por exemplo, o pastor Eliel, ele canta uma música. Quando o pastor não vem, ou o André canta ou a gente não toca essa música. E aí foi a mesma questão com a música do Rabino. Aí eu falei assim, quer saber? Peraí. E aí ensaiamos uma, ensaiamos duas e eu peguei gosto
pela música, né? Tanto é que eu falo para ele que eu roubei essa música dele. E eu curto muito. E assim, eu fui quebrando esse dogma, né? Porque eu nunca gostei da minha voz, eu nunca gostei de ouvir, né? Me ouvir cantando. E aí acabou indo e foi. Tem uma outra música dele também que chama Kipá, que a gente está num processo de ensaio, né? E as duas músicas dele eu peguei para mim agora, né? Vamos São embora. suas. Como vocês devem ter notado, todo mundo da banda fala do Rabino. E agora a gente vai conversar um pouquinho com ele, porque o Rabino, no dia da gravação, não pôde estar. Nós vamos falar, então, com o Rabino Gilberto Ventura, que também é fundador do movimento Sinagoga Sem Fronteiras. Rabino, muito obrigada por nos receber. Eu queria saber do senhor qual que é o seu entusiasmo com a banda e por que a banda gosta tanto do senhor. Bom, em primeiro lugar, Cris, eu agradeço muito pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu te parabenizo por esse canal maravilhoso, por fazer aquilo que é tão necessário para a nossa sociedade, que é trazer os diferentes, entre aspas, para conversar, para se apresentar, porque quando a gente conversa e a gente se apresenta, a gente percebe que a gente não é tão diferente assim. Parabéns para você e para todos os seguidores do canal. Quanto à banda, puxa vida, eu acho que ela tem, além da mensagem maravilhosa que ela tem um elemento muito lindo e muito gostoso, porque ela coloca a todos nós que somos líderes religiosos, representantes religiosos, numa situação muito peculiar enquanto a gente está ensaiando, enquanto a gente está cantando, porque cada um para o outro não representa uma liderança religiosa, porque somos de religiões diferentes, mas representa um grande exemplo, isso sim, um exemplo social, que também é importante nas religiões, de como transcender, de como que a toga não faz o juiz, de como a coroa não faz o rei, de como a essência é o mais importante. Então, toda vez que eu estou com a banda, eu tenho uma sensação de leveza, de alegria muito grande, que acaba me levando também para muita brincadeira, para muito bom humor. Então, eu acho que eu acabo agitando o ambiente nessa direção. E como que as pessoas da sinagoga, né, os seus fiéis, as pessoas mesmo, os judeus, te veem nessa banda? Bom, na realidade, assim, são duas dimensões diferentes, né? Porque como fala o nome do movimento que eu fundei, eu e minha esposa, que se chama Sinagoga Sem Fronteiras, o nosso movimento ele não é composto, em sua maior parte, por judeus de berço. É composto por pessoas que buscaram suas origens judaicas antigas ou que se interessam pelo judaísmo e também por judeus de berço. Então, assim, para a grande maioria das pessoas que adentraram o movimento vindo de outros contextos, é muito natural porque o meu trabalho é acolhedor. Então, o acolhimento que eu tenho para com uma pessoa que quer conhecer o judaísmo, adentrar o judaísmo ou retornar às suas raízes antigas, ele é muito consoante ou consonante com essa proposta do estar próximo daquele que parece ser distante, né? Agora, também tiveram pessoas que acharam um pouco estranho. Tem pessoas, sabe o que é muito interessante, Cris? Tem muitas pessoas de outras religiões, não vou falar o nicho aqui, mas que são os maiores críticos disso. A minoria é crítica, tá? Deixando claro. E eles falam, Rabino, ecumenismo, Rabino, o senhor está misturando as coisas de Deus. Aí eu falo assim, mas as coisas de Deus são todas misturadas já, né? O que a gente não pode misturar é relativizar os conceitos, a gente não mistura as religiões. Agora, os seres humanos se abraçarem, eu acho que isso é coisa de Deus. E, Rabino, como que um rabino, então, né, um judeu de berço, gosta tanto de rap e faz música rap para a banda? Eu brinco, Cris. Eu digo que eu não sou o primeiro rapper do povo judeu, nem o segundo. Eu brinco, tá, gente? Me perdoem a minha licença poética, mas Jeremias, o profeta, era rapper. Gente, olha aquelas letras dele ali, pelo amor de Deus. Eu queria ser uma torneira no meio do deserto para chorar pelo meu povo. Gente, a poesia,
a linguagem impactante que tem no rap, eu encontro ecos dela, ou o inverso, eu encontro o rap como eco daquela mesma ênfase, daquela mesma força, daquela mesma coragem e poesia que tinham os nossos antigos profetas. Uma vez alguém me perguntou, falou assim, está escrito amarás ao próximo como a ti mesmo, e se ele for distante? Eu falei, se aproxima dele, uai. Então, quando a gente se aproxima, a gente percebe que há muito mais coisas em comum do que diferenças. Então, por exemplo, eu fiz uma música chamada Guetos, com um amigo meu, o Guigo, que ele se aproximou do judaísmo, ele é um rapper, hoje ele é um fotógrafo das quebradas lá do Grajaú, e o refrão é guetos, comunidades, a nossa vai se propagar pela cidade, algo assim, né? Então, guetos, a gente tem na história judaica, os guetos durante muito tempo, os guetos também no período dos nazistas, da Inquisição. E aqui na periferia de São Paulo, muito do pessoal das quebradas também chama as quebradas de gueto. E quando a gente se aproxima, a gente percebe que a gente tem muito mais em comum do que diferenças. E hoje, que é o Dia de Ação de Graças, uma data muito mais celebrada nos Estados Unidos e no Canadá do que aqui no Brasil, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem sobre o Dia de Ação de Graças, o Dia da Gratidão. Bom, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, ele é marcado, ele é uma comemoração referente ao encontros positivos que aconteceram entre os colonos ingleses e habitantes da terra, né, e os povos nativos, ou chamados indígenas. Eu acho que é extremamente importante se marcar essa data, mas com uma percepção crítica, que é bastante característica aos profetas de Israel e ao rap também, né? Eu acho que, em primeiro lugar, se a gente olhar para o passado, eu não sei em que dimensão esses bons encontros e bonitos predominaram na história norte-americana ou americana em geral. Eu acho que não, né? Eu acho que o que predominou foi o massacre dos indígenas, a escravidão dos indígenas e etc. E ainda assim, isso não invalida uma data como essas, mas eu acho que uma data como essas tem que servir de instrumento para autocrítica, mas não uma autocrítica para dividir mais as sociedades, que eu não aguento mais uma sociedade tão dividida como a nossa e tantas outras, mas para curar as feridas, né? Hoje eu tenho muitos amigos que são dos povos nativos, cariris, guaranis, tremembés e assim por diante, e essa reaproximação, essa aproximação, ela passa por uma autocrítica que, inclusive, tem que gerar novas atitudes perante esses povos. Eu me pergunto, como é que pode ser que eu moro em uma cidade, que é São Paulo, cujas mães, eu não estou falando das mães dos povos nativos, que óbvio que eram dos povos nativos, mas cujas mães da população quatrocentona, paulistana, eram índias. E como é que pode ser que São Paulo não fala sobre as suas mães, sobre as suas matriarcas? Os portugueses, quando vieram para cá, não trouxeram mulheres. Todos eles se casaram com índias, né? Então, eu acho que eu quero aproveitar a minha presença aqui para ser a voz dos meus irmãos, Ana Cariri, Uiriçá, Tauiriçá, Maria do Rosário, Dicupé, e falar, gente, vamos começar a dar mais voz para esses irmãos e contemplá-los, até porque contemplar eles é recuperar, é resgatar a nós mesmos, enquanto brasileiros e seres humanos. Então, acho que é muito importante isso. Eu acho que é muito bonito contar uma história, mitos fundadores, assim, etc. E a gente sabe que os mitos fundadores nem sempre são muito fiéis à realidade do que eles querem representar. Mas que tal a gente buscar realizar aqueles bons valores comemorados nesse dia para a atualidade, para todos os 365 dias? Meu pai é ateu, meu avô é judeu, minha tia é cristã, meu primo é de Islã. Inatekie, Aevete, Shalom, paz. Inatekie significa obrigado em Cariri, no idioma Cariri. Aevete, obrigado no idioma Guarani. E Shalom é paz. Um grande abraço, Cris. Um grande abraço a todos os que estão assistindo. Sou da paz.
Por que um monge tão tranquilo, tão zen como o senhor faz numa banda de rock? Bom, talvez porque eu não seja tão zen assim, né? E a música, ela é uma linguagem universal entre todas as pessoas, entre todas as religiões, né? Por isso até a música ela está presente em todas as religiões. Então, esse aqui é um momento em que a gente consegue ter uma linguagem que seja universal para todas as pessoas. Então, muito mais do que quem canta seus males espanta, né? Através da música a gente consegue promover o diálogo entre todas as religiões. E o que o senhor diria hoje no Dia de Ação de Graças? Nós temos muito para agradecer, apesar de todo o sofrimento que a gente tem passado, apesar do luto, apesar da dor, nós temos que agradecer. Existem lições, existem oportunidades de nós sermos humanos, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, mesmo diante do luto, né? Então, eu diria que todas as pessoas devam se recolher nos seus próprios corações e encontrar ali os motivos para agradecer. Ricardo Camilo, um budista tibetano. O que te trouxe a essa banda? Eu estou nessa banda desde o começo, há 7 anos, e é uma das maiores, acho que, contribuições que eu posso ter para buscar uma maneira de trazer paz para o mundo, através da música, através dessa linguagem universal, poder transmitir para as pessoas uma mensagem de paz e buscar que com essa mensagem de paz as pessoas possam se relacionar de uma maneira mais pacífica, de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais fraternal. Então, essa é a razão de eu ter vindo parar nessa banda. E agora, hoje é o Dia de Ação de Graças, né? O que você diria para as pessoas que às vezes a vida está tão difícil, que fica difícil também agradecer, não é? Mas o que você diria? Sempre é uma maneira de olhar as coisas de uma maneira positiva. Olhar tudo aquilo que funciona. Olhar aquela sensação boa e agradável de se sentir vivo. Estamos vivos e devemos ser gratos por isso. Esse é um primeiro ponto. E a gratidão em relação ao nosso trabalho, ao meu ver, tem uma relação muito grande, porque quanto mais gratidão a pessoa sente, quanto mais agradecida é pelo que ela tem, mais paz ela carrega dentro de si, menos ela necessita conquistar de fora. E com isso ela torna todo o meio ao redor dela um meio com mais paz. Eu acho que essa relação é direta e as pessoas precisam buscar, encontrar e entender que existem muitos motivos para agradecer e tentar mudar aquilo que incomoda, tentar aceitar aquilo que incomoda também, mas sempre com a visão do agradecimento por aquilo de bom que a pessoa tem. O caminho que busca a união. Júlia e Débora, vocês formam um casal, vocês vêm aqui na banda e vocês são metodistas. Wesleyanos. E como é que vocês vieram parar aqui? Nós conhecemos a banda desde o início, sempre fomos encantados pela proposta e surgiu a oportunidade de estarmos juntos, né? Então, era um sonho que se realizou. Nós fizemos a abertura de um show deles, né? Lá em Guarulhos, aí uma hash nos convidou a fazer parte da banda e cá estamos. E você sempre cantou? Sempre. Nós temos um projeto chamado Sansa Croma. Nós somos escritores, contadores de histórias, músicos e trabalhamos com cultura africana também. Que legal! E temos um trabalho gospel. Somos 2 velhinhos pelo mundo. Hashtag 2 velhinhos pelo mundo. Os mensageiros de Judá.
Mas que legal! E você, então, além da banda, você também tem um trabalho com os afrodescendentes, é isso que fala? Assim, né? Nós somos escritores, né, e palestrantes sobre África. Ah, mas que legal! E professores também. Professores de claro, arte. professores de arte. Vocês dão aula normalmente nas Isso, damos escolas? aulas para professores, em nível de pós-graduação e tudo mais, cursos de extensão. E estamos nesse caminho, né? E temos um espaço cultural chamado Koalas, Espaço Cultural Afro-Latino-Americano Sansacroma. Mas eles queriam saber o que é Sansacroma, Débora? Sansacroma é um pássaro do imaginário da África do Sul, em que os pais refugiados na época do apartheid pediam para que esse pássaro protegesse e abençoasse seus filhos. Agora, você é tão assim tranquila, toca flauta, né? E ele meio no rap. Ele é. Como é que esse casal se entende? É muito engraçado. Eu falo assim que estar com o Júlio é como tomar água da mangueira no jardim. Não sei se alguém já teve essa experiência. Quando você está com muita sede, pega a mangueira lá do jardim e vai tomar água, afoga. Então, todo dia ele acorda com muitos sonhos, muitas coisas. E eu sou bem mais calma, né? Mas nós combinamos muito, porque tudo nós fazemos. Eu não o impeço e ele não me impede. Então, sempre nós fazemos as coisas. Como diz um amigo nosso, a gente vive 24 horas juntos. Então, o que vocês diriam hoje, no Dia de Ação de Graças, para tantos casais que acabaram durante a pandemia ou se separando ou quase chegando lá? O que vocês diriam para eles hoje? Nós temos um lema. Nós sempre estamos felizes. Uns dias mais felizes, outros dias menos felizes, porém sempre felizes. E sempre manter os sonhos vivos. Porque quando você tem muitos sonhos, você realiza muitos deles, outros não, mas sempre você está em movimento. E nós somos assim, companheiro de verdade do outro, do sonho do outro. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Né? Deus nos trouxe ao mundo para nós sermos felizes. E nós não temos o direito de ser felizes. E outra coisa, né? Harmonia, coisa muito importante, união, né? Parceria, estar sempre junto ali, onde vai um, vai o outro. Essa é uma coisa mais importante. Né? E claro, nós como cristãos acreditamos em Deus. Acreditamos que, como eu já falei, a felicidade, claro, plena não existe, não é verdade? Mas a gente tem que procurar ser o mais feliz possível, viver juntos, com união, compreender o outro, aceitar o outro como é, né? Que nem você falou. Você é tão quietinha, eu sou todo né? Não acaba compreendendo o outro, entendendo o outro, e assim a gente vive. Porque o exercício da convivência, ele é muito importante. Então, se você consegue conviver com o outro que é diferente de você, você exercita isso no seu dia a dia, fora de casa. E não é como nós dizemos, há divergências às vezes no pensamento, nós pensamos em algum momento de maneira diferente, mas nós não nos chocamos. Nós sempre ouvimos o outro, tiramos nossas conclusões. Por exemplo, às vezes a gente fica assim um pouco bravo um com o outro, mas a gente nunca dorme separado. A gente só dorme separado se alguém estiver no hospital. Ou eu ou ele, que aí não cabe na cama. Mas fora isso, sempre juntinho. Nunca a gente vai dormir de mal. Nunca. Você, né, que está nessa pandemia, né, mas junto com a sua família, com os seus filhos, tem um pensamento muito importante, que é viver junto com a família. Pensa nisso. Olha que coisa boa. Quantas vezes, né, por ano, você vê, você acha, ou melhor, o detalhe da sua mulher cortou o cabelo, fez a sobrancelha, né? Agora você está vendo, é coisa boba, né? Mas agora você está vendo, né? Presta atenção, como é bom a gente viver junto, em família. Né? A coisa mais importante que nós temos é uma palavra chamada família, felicidade, união. Você não acredita? Acredite. Acredite, viu? A gente vai viver bem assim. Você esquece que tem pandemia, não é verdade? Você esquece até das doenças, né?
Até do perigo você esquece quando você está junto, porque você sempre é alguém com você. Só vou deixar uma mensagem aqui. Às vezes você que está aí, acha que está no fundo do poço, né? Caído lá embaixo, né? Não sabe levantar. Só vou dar um exemplo para você. Todo poço é feito de lama, de terra. Se você está com os 2 pés e as 2 mãos enfiadas na lama, como é que você vai sair? Estenda a sua mão para cima. Com certeza, o nosso Pai, o nosso Criador, vai te tirar. Outros reclamam assim, que eu estou andando, você fala que anda sempre com Cristo do seu lado. Como? Como é que acontece? Claro, nós andamos com as mãos abertas. Andamos com a mão assim, ó. Porque se você andar assim, ó, como é que ele vai poder pegar na sua mão? Não é verdade? Anda com a mão aberta, com certeza. Ele vai estar ao seu lado, te segurando, te livrando do perigo, das dores, do sofrimento, trazendo só felicidade. Acredite, acredite que Deus existe e está aí para te acompanhar. Pastor Eliel Leonardo, da Assembleia de Deus. Como que a Igreja Evangélica vê a sua participação numa banda de rock? Pois é uma boa pergunta. Não pelo fato de ser uma banda de rock ou multi-estilos em termos musicais, né? Mas cantar com pessoas de vários contextos. Nunca ninguém assim me confrontou diretamente em relação a isso, mas é claro que as pessoas ficam no mínimo curiosas ou acham estranho quando me veem ao lado de pessoas de outras religiões, né? Especialmente vestidos nos seus trajes típicos e tudo mais, a gente junto, né? O que o senhor diria para as pessoas sobre o Dia de Ação de Graças? A gente tem o que agradecer ou 2020 está muito difícil? Olha, eu penso que essas questões, né, por exemplo, essas datas, né, elas são importantes para a gente refletir sobre a própria vida. E sem dúvida mesmo, eu lembro bem no início da pandemia, uma colega de trabalho comentou, nossa, esse ano já foi, já perdeu e tudo mais, mas pelo contrário, eu tenho visto muitas pessoas terem a mesma compreensão, a mesma síntese, de que de fato o ano de 2020 foi um convite ao aprendizado, a gente perceber muitas coisas que a gente não percebia, a gente ter um olhar, uma perspectiva da vida e das relações que a gente não tinha. Então, eu penso sim que o ano de 2020 é sim uma oportunidade de nós sermos gratos, apesar de todo o luto, de toda a dor que a gente enfrentou. Sem dúvida, a síntese é de agradecimento, é de gratidão. Meu coração é valente e o seu também é valente. É mais ou menos assim. Carro, metrô, motocicleta, uso calçado ou bicicleta. De coração extremando, o cidadão é um irmão qualquer que seja cor, posição, religião, seja Carlos André é católico e toca guitarra na banda Sou da Paz. Carlos, como é que a banda Sou da Paz entrou na sua vida? A banda Sou da Paz, ela entrou na minha vida através de 2 amigos que já eram da banda, que é o Mahesh, que é o fundador, e o Ricardo Camilo, que entrou logo no início, uma das primeiras formações, o Ricardo Camilo já participou. E como eu já os conhecia, na verdade nós 3 somos biólogos, né? Assim, a nossa principal profissão, dos 3. O Mahesh é um caso bem interessante, que ele faz várias coisas. Mas eu e o Ricardo, a gente trabalha até hoje com biologia, exclusivamente com isso. E eu e o Ricardo, a gente tocava na faculdade. A gente tocava música a vida toda e passou também por uma fase que a gente tocava na faculdade. Então foi bem fácil, foi bem tranquilo, bem natural eu vir tocar com eles. E a banda parece assim que é um momento delicioso da vida de vocês. É tudo. Eu poderia dizer que a banda mudou minha vida. Só o fato de tocar já é uma coisa muito boa para mim, mas a banda ela me trouxe muito mais do que a música. Essa proposta, essa questão de querer o bem ao próximo, a questão de você querer buscar a igualdade, várias coisas que eu acreditava, mas não eram tão evidentes antes de eu entrar na banda, né? Então,
Juntou tudo. E a parte musical me incentivou muito a eu mergulhar de vez, né, nessa atividade musical. Que eu sempre flertei com a coisa de fazer música, mas decidi fazer biologia. E aí, com o Sou da Paz, agora eu estou praticamente dividindo o meu tempo entre música e a minha atividade principal. O que você diria num ano tão difícil como é de 2020? Olha, eu conheço um pouco, né, da história de ação de graças, porque eu trabalho com empresas americanas, conheço a cultura americana, né, e eles são um povo de luta, de sobrevivência. Ação de graças conta a história da sobrevivência de um povo que fugiu de uma perseguição religiosa para se estabelecer num país distante e que o inverno é muito rigoroso, não deixa de ser muito rigoroso o inverno nos Estados Unidos. E naquela época, sem todas as condições, eles tiveram que ser muito guerreiros, muito lutadores para conseguir sobreviver e passar o primeiro inverno. Era a grande questão que eles tinham essa dúvida. Então eu acho que eu vou dizer para vocês que assim, eu sou grato por ter força para lutar e para trabalhar, para sustentar minha família, para ajudar os meus amigos, para fazer os meus projetos, né? Então, assim, não tem um dia que eu não agradeça o fato de eu ter nascido com força, com condições de trabalhar. E eu acho que todo mundo poderia pensar um pouco mais sobre o que tem, mais do que o que não tem, né? Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo e vai reconhecendo o quanto que a gente ganhou de Deus, o quanto que Ele nos ajuda, né? Eu acredito muito em Deus, quanto que Ele nos ajuda a lutar. A lutar e conquistar aquilo que a gente quer conquistar para nós e principalmente para a comunidade. Também é uma coisa muito importante, né? Quando você começa a colocar os seus objetivos em prol do próximo. E o Sou da Paz me deu muito isso, me trouxe muito essa questão. De pensar no outro, de pensar no próximo, de pensar em quem precisa receber uma mensagem, quem precisa rever os seus conceitos, entender que religião é uma questão de fé, é uma questão pessoal, e que não é por causa da discordância da religião que aquela pessoa não serve para o seu convívio, e muito menos que essa pessoa tenha que ser excluída do seu convívio, ou etc. Né? Daí para pior. Né? Então, assim, eu diria que a minha gratidão é por Deus me dar força para lutar pela vida. Dom Flávio Irala, bispo anglicano. Dom Flávio, como a sua igreja vê o senhor, um bispo, participando de uma banda de rock? A minha igreja vê com naturalidade. No último evento nacional da igreja, no penúltimo evento nacional da igreja, 3 bispos formaram uma banda também. Tocavam violão, bateria, cantavam e tudo. E assim vai fazendo, os bispos vão se divertindo. Também tem direito, né, de se divertir. E a música, ela tem um sentido muito especial, porque transmite uma mensagem que às vezes as palavras elas não chegam. Já dizia Agostinho que quem louva a Deus cantando, louva 2 vezes, né? Então, quando a gente diz uma mensagem, a possibilidade dela chegar quando a gente está cantando é muito melhor e mais penetrante. Eu queria saber, no Dia de Ação de Graças, o que o senhor tem a dizer para as pessoas num ano como foi esse, um ano da pandemia? Pois é, a gente tem que dar ação de graças pelo dom da vida, pela vida de todos nós, que ainda temos, né? E também dar graças a Deus, também pelo sofrimento, pelas coisas que acontecem, porque nos possibilitam a gente a caminhar, né? A caminhar nos possibilita a aprender mais com as dificuldades, com os problemas que nós temos. Mas, sobretudo, nos ajuda a reforçar a esperança que tem que estar em nossos corações para que possamos levar
algo de bom para as outras pessoas. Quando temos esperança, quando acreditamos que é possível as coisas melhorarem no nosso futuro, na nossa caminhada, a gente pode levar algo para outras pessoas que vai reforçar a capacidade delas também de resistência aos problemas que porventura enfrentem. Agora nós vamos conversar com 2 espíritas cristãos, o Zen e o Márcio. Né? Zen, o que te trouxe para essa banda? Bom, foi através de um trabalho da faculdade, né? Um amigo da faculdade conhecia uma Mahesh e nós precisávamos desenvolver uma rádio na faculdade e convidar artistas locais que tivessem músicas autorais. E esse amigo falou, bom, tem uma banda chamada Banda Sou da Paz, é uma banda interreligiosa, vamos entrevistá-los? Aí fomos lá, chegando lá tinha faltado um dos membros, né? Não pôde estar presente. E o Ismael, meu amigo, falou, bom, ele toca. Aí o André, então joga o violão na mão dele, né? Ele já jogou o violão na minha mão e ele fui para entrevistá-los e acabei tocando, né, com eles. Aí surgiu o convite, o André me convidou, falou, bom, você não queria entrar para a banda? Eu falei para ele, bom, mas eu sou baixista, eu não sou guitarrista, violonista. Aí ele falou, bom, eu sempre quis tocar guitarra. Então ele me cedeu esse posto aí, eu sou muito grato por ele, pelo Ismael principalmente por ter feito essa ponta, pelo André ter tido esse movimento muito sensível da parte dele, né? De me deixar tocar o contrabaixo e passar a desbravar um novo instrumento que é a guitarra, e acho que ficou bom para todo mundo. E você, Márcio, como é que você veio parar aqui? Bom, no início desse ano, agora de 2020, eu tive a incumbência de ligar para o Ricardo, porque eu faço parte de um centro chamado Centro União Esperança, e nós tínhamos um seminário marcado para o dia 18 de abril, que era dia de aniversário do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E aí nós pensamos em contratar a banda para tocar no seminário, né? E aí, lógico, a gente nem imaginava que por conta da pandemia, quarentena, etc., não ia acontecer. Mas então marcamos e tudo mais. E nesse meio tempo eu comecei a conhecer os trabalhos da banda, o clipe que tinha sido lançado recentemente. Então eu realmente gostei muito da proposta e eu falei, caramba, eu queria tanto participar disso, né? E aí conversando com o Ricardo, entrei em contato com ele pelo Instagram, conversando com o Ricardo, houve a possibilidade. Ele falou, você toca piano? Toca teclado? Eu falei, toco. Aí eu fui até um ensaio, nós marcamos um ensaio em janeiro mesmo, e eu levei lá o meu piano digital, né, que não é esse daqui, que esse é de móvel, outro portátil. Fomos até o estúdio, eu toquei, a gente se conheceu, a empatia foi de pronto, né, com todo mundo. Não estava todo mundo nesse dia, mas todo mundo que estava no ensaio, rolou uma empatia muito grande. E a proposta eu achei absurda, assim, de legal, né? Achei muito interessante e eu acho que a banda, como eu sempre acho que vou pensar, não tem um propósito de banda musical, assim como todo mundo. É realmente uma proposta, uma missão que é fenomenal. E fazer parte de tudo isso é muito legal. O que vocês diriam nesse ano, que é um ano difícil, né? O ano de 2020, um ano com pandemia, muita morte, muita gente perdeu o emprego, muita gente se separou, muita gente se juntou. Mas, assim, o que você diria nesse dia para quem está nos ouvindo sobre a gratidão, sobre agradecer a Deus? Bom, eu penso que, de alguma maneira, a gente tem que tentar extrair algo positivo tudo que está acontecendo nesse ano turbulento. E eu vejo que coisas positivas que a gente tem aprendido são os movimentos da solidariedade, que tem se estendido e se multiplicado em pequenos e grandes grupos. E eu penso que isso pode ensinar a gente a seguir em frente com esse novo pensamento de sermos mais solidários ao outro ser humano que está ali na nossa frente, que é igual a gente, sofre tanto quanto. E acho que é a partir dessa observação de como a gente sofre igual, a gente consegue perceber que somos iguais em tantos outros aspectos também. Eu acho que a questão do ser grato não é necessariamente em relação à visão religiosa, mas em relação a
a questão humana, né, em querer se conectar com alguma coisa. E eu estou dizendo também, incluindo o ateu, o agnóstico, enfim, todo mundo se conecta a alguma coisa, né? Aquele que, longe do religiosismo, acaba tentando se conectar com a ciência, de alguma forma, também busca respostas. E é nos períodos de mais necessidade, a gente vê as tsunamis, os vulcões, as pandemias, é nesse momento que a gente vê o quão humano a gente tenta ser para ajudar o outro. Então, pessoas se abrigando em lugares de comum assim, acesso, né, como ginásios de esportes, né, geralmente os lugares mais públicos assim que abrigam essas pessoas de enchentes e tudo mais. Então sempre tem aquele que vai levar o alimento, sempre aquele que... E nesse momento ninguém pergunta, você tem o mesmo credo religioso que eu? Você acredita no mesmo Deus que eu? Você acredita na ciência que eu acredito? Você acredita na minha corrente filosófica? Não. A gente vê que o outro está precisando e vai socorrer. Então, nesse momento, acho que agora que a coisa está se assentando em relação à pandemia, quarentena, coronavírus, o que quer que seja, a gente está percebendo que em volta de nós tem o familiar que antes a gente não via, que saía de manhã para trabalhar, voltava só de noite. Tem o vizinho, tem aquele que a gente precisa trabalhar à distância, perto, o que quer que seja, a gente começa a enxergar mais o outro. E essa parte humana é que faz com que nós sejamos mais gratos pela vida. Porque a gente, por exemplo, o Zen é um grande amigo novo, que eu conheci na banda e que para mim é como se a gente se conhecesse a vida inteira, como se ele sempre fosse presente na minha vida. Então, nesse momento, as barreiras, os obstáculos, eles deixam de existir. Então, a gratidão, ela acaba acontecendo não porque temos a mesma crença religiosa, e nem temos. Na verdade, a corrente filosófica, espírita, ela tem ramificações e mais ramificações. Então, há diferenças de concepção. Mas o que nos liga, e esse sentimento de gratidão, de coadjuvar em trabalhos como o do Sou da Paz, é que nos torna gratos pela vida, pelas oportunidades que a gente tem em volta e não numa coisa que até é difícil às vezes de imaginar, né? O Deus que eu acredito, o Deus que você acredita, o Deus que o outro acredita, ou então seja a inteligência suprema, a energia, o que quer que seja que você acredita, é uma coisa tão distante, né, da gente. A gente se liga com Deus, por exemplo, no meu caso com Deus, quando você olha para o seu semelhante. Então, essa gratidão, você acaba sentindo no círculo que você está mesmo. Nós fazemos um trabalho com moradores de rua, ou pessoas em situação de rua, assim como o Mahesh tem um trabalho magnífico nessa área de alimentação e tudo mais. E esse trabalho que eu faço parte, a gente olha no rosto da pessoa, o que ela está precisando mais ali não é um pão. Às vezes, na maioria das vezes, não é uma garrafa de água. É o contato humano, ela vê que você se importa com ela. Então, acho que a gratidão em ter amigos, em ter pessoas que você pode contar, isso é muito mais palpável do que uma filosofia, uma crença religiosa. E o que nos une é realmente esse sentimento humano, muito mais palpável do que qualquer coisa, muito mais imediata, né? Nós somos, dentro da nossa crença, nós somos criados em semelhança ao Criador. Então, nada mais simples e fácil de enxergar Deus no nosso semelhante.